Viremos a agulha para o ténis de mesa. Em estúdio tenho o Fernando Malheiro, diretor técnico da Associação Ténis de Mesa do Porto. Bem-vindo mais uma vez. O desportivismo é também algo que não falta no ténis de mesa. Podemos dizer que é uma das marcas características da atividade, não é? Estes problemas da arbitragem, por exemplo, são perfeitamente pacíficos. E mesmo entre atletas. E entre atletas há um elevado fair play. E inclusive, relativamente à questão do doping, por exemplo, que muitos desportos têm este problema, no ténis de mesa não há praticamente casos de doping. Portanto, existe um grande fair play que é cultivado pelos atletas, pelos treinadores, mas também pelos dirigentes, e há uma atividade que tem vindo a ser desenvolvida nos últimos anos, assente nestas características, podemos dizer assim. Em relação à Associação de Ténis da Mesa do Porto, alberga quantos clubes nesta altura? Neste momento, a Associação de Ténis da Mesa do Porto tem 30 clubes federados, o que não é um número, é uma das áreas que nós consideramos menos fortes, a área da quantidade. Nós consideramos que o ténis de mesa português e o ténis de mesa da Associação de Ténis de Mesa do Porto têm uma elevada qualidade. Isto se tivermos como referência os resultados, o número de atletas internacionais e os resultados de nível internacional. E de resto, se me permite, Fernando Malheiro, há no top 60 do mundo 3 portugueses. Exatamente. O que diz bem da evolução que tem tido esta modalidade. E no último Campeonato da Europa ficamos em terceiro lugar, medalha de bronze, e neste momento no ranking mundial somos o 10º país, o que é um feito significativo para o desporto em Portugal, mas também para aquelas que são as características do ténis de mesa, aquilo que é a forma que nós temos, quer de subsidiação, nomeado a nível dos contratos de programa, e depois a nossa capacidade ou incapacidade, que também é generalizada aos desportos amadores, para conseguirmos outras formas de financiamento. Dizia-me que a Associação Ténis de Mesa do Porto alberga 30 clubes divididos por 3 divisões. Exatamente. Temos clubes na primeira divisão nacional, 2 deles têm disputado o título nacional, também em consequência daquilo que tem sido o trabalho que tem sido desenvolvido no Porto, e depois temos alguns clubes na segunda divisão nacional, e depois na terceira, e depois ainda temos as divisões regionais, a primeira e a segunda regional. É assim que estamos distribuídos. Em concreto, a Associação de Ténis de Mesa do Porto tem o seu centro de alto rendimento instalado em Vila Nova de Gaia, desde 1999, mais especificamente nos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia. Tem sido frutuosa esta parceria com uma cidade vizinha? Como lhe dizia no início, se quisermos fazer uma avaliação daquilo que tem sido o trabalho da Associação de Ténis de Mesa do Porto nos últimos anos, na última década, nas últimas 2 décadas, a área da qualidade é de facto uma referência a nível nacional e até para qualquer desporto, não é só para o ténis de mesa, porque foi feito um trabalho que teve de facto bons resultados, atletas internacionais de elevado nível e resultados também internacionais consubstanciados em medalhas europeias, uma sucessão que tem acontecido. E enquanto falamos de Fernando Malheiro, podemos ver o site da Associação Ténis de Mesa do Porto, também para ir também pintando e ilustrando a nossa conversa. Bem. E de facto, esta é uma área que tem funcionado bastante bem. Nós conseguimos aqui um conjunto de sinergias importantes com a Federação e com uma autarquia, no caso concreto, a autarquia de Gaia, na altura era vereador, precisamente o coordenador aqui, o comentador do programa, o Dr. Cancela. Foi a vossa primeira escolha, a cidade de Vila Nova de Gaia? Foi a nossa primeira escolha por razões positivas e podemos dizer negativas. Negativas não no sentido da conotação negativa, mas porque a Associação tem a sua sede no Porto, mas curiosamente eu comecei a ser diretor técnico desta Associação em 97 e quando fizemos um primeiro levantamento e se calhar um segundo levantamento, verificámos que o Conselho que mais clubes tinha federados na Associação de Ténis de Mesa do Porto era o Conselho de Vila Nova de Gaia. E curiosamente, mas depois medíamos outras coisas, que eram os resultados, e era o que tinha piores resultados. Tinha muito maus resultados, estavam nas últimas divisões. E na altura o desafio que se colocou foi este. Colocou-se o que é que podíamos fazer em Gaia para inverter um pouco isto. Uma vez que tinha o maior número de clubes, também podíamos dar alguma qualidade, porque víamos muito entusiasmo, víamos até inclusive muitas vezes atletas muito talentosos, mas que depois, se não há conhecimento para os desenvolver, as coisas ficam muito difíceis. E, portanto, a nossa proposta, quando nos dirigimos à autarquia, foi com este sentido. No sentido de o que é que podíamos fazer
E por isso é que digo que houve aqui um conjunto, tem que haver um conjunto de boas vontades, tem que haver conhecimento da parte dos técnicos, tem que haver, o ténis de mesa é uma modalidade muito técnica que exige muito conhecimento, depois tinha que haver algumas condições materiais, porque infelizmente era uma altura em que havia muito poucos pavilhões disponíveis, nós não tínhamos sequer um local para poder treinar diariamente, com muitas mesas, no caso eram com 10 mesas, para nos proporcionar um local. Foi pela primeira vez na história da Associação de Ténis de Mesa do Porto conseguimos juntar 10 mesas num local permanente, não é? E foi este desafio que a Câmara de Gaia aceitou, que foi muito importante para os atletas que iam integrar esse centro de treino e depois também muito importante a Federação para poder ter, no caso concreto, por exemplo, um treinador profissional que pudesse receber aqueles miúdos durante o dia e tentar desenvolvê-los. E em termos financeiros, como é que vai vivendo a Associação de Ténis de Mesa do Porto? O contrato de programa da Federação impõe um financiamento para as associações de todo o país, portanto é assim que está organizado o desporto em Portugal. É claro que esse contrato de programa que chega à Federação já é um contrato de programa mitigado, digamos, financeiramente, cada vez mais. Às associações também chega ainda mais mitigado, digamos assim, mas a Associação conseguiu também aqui ser das poucas que consegue um financiamento próprio. Conseguiu ser representante de uma marca, por exemplo, a marca, que é uma marca concreta, é a Donic, uma marca alemã, que comercializa material, e esse material é praticamente colocado ao serviço dos atletas e dos clubes do Porto, para todos os seus lucros, e portanto é ali uma forma, por exemplo, de financiamento extra que a maioria dos... Terá de ser também por aí a abordagem dos clubes e associações para terem um pouco mais de fundos. De folga, exatamente. Para ter um pouco mais de folga. E isso fez, não digo que fez toda a diferença, porque depois também temos tido algum apoio perante projetos que são, na nossa opinião, sustentáveis e defensores, quer da qualidade do desporto, em concreto, não é do ténis de mesa, é do desporto. Temos algumas parcerias com algumas autarquias que permitem, de certa maneira, fazer uma conjugação entre, porque este tipo de desportos, como é o ténis de mesa, é impossível viverem do profissionalismo. Tem que haver aqui uma mescla entre profissionalismo e voluntarismo, e amadores. E eu julgo que aí está o segredo, digamos, do êxito que a Associação de Ténis de Mesa do Porto conseguiu ao longo destes anos, relativamente a esta elevada qualidade que conseguiu. Foi ter, por um lado, um grupo curto, mas de profissionais competentes, e depois ter um grupo de voluntários muito dedicados e também muito conhecedores. Isto fez com que se conseguisse, de facto, nesta área concreta, que é da qualidade dos atletas, dos treinadores, da qualidade na realização dos eventos. Nós somos uma referência a nível nacional para o ténis de mesa português, mas não apenas para o ténis de mesa, até de uma forma que podia ser generalizada ao desporto em geral. E isto foi possível com este conjunto com estas características e este conjunto de boas vontades, digamos. E também com atletas que têm muita qualidade, estão entre os melhores do país. Prova disso é o próximo Open de Portugal dos Jovens, a 19ª edição, que vai ter lugar em Tavira, entre os dias 16 e 18 de dezembro. A Associação do Porto é mais representada com 10 atletas. A última década nós conseguimos fazer, e só para lhe dar uma ideia e aos telespectadores, o ténis de mesa no Porto era, de certa maneira, secundarizado para uma zona que era o desporto em geral, não era só o caso do ténis de mesa, que era Lisboa. Entretanto surgiu, com o advento de 25 de Abril, surgiu a Ilha da Madeira, foi uma explosão ao nível desportivo e, curiosamente, nas modalidades, estávamos agora aqui a falar do caso do marítimo, do futebol, mas nas modalidades amadoras, eles investem muito mais dinheiro, têm muito mais dinheiro investido do que tinham a maioria das modalidades ao nível do continente. Isso permitiu-lhes uma explosão e nós ficamos em terceiro lugar, mas a uma distância enorme destas duas associações, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. E a prova é que há equipas insulares nos campeonatos de basquetebol, handball e hockey patins. E no caso de ténis de mesa houve uma altura que haviam praticamente as 10 equipas da primeira divisão, eram todas da Madeira, com exceção de uma de Lisboa e uma de Mirandela. Neste momento isto... Não, inverteu-se um pouco e nós conseguimos, de facto, ao nível do ténis de mesa, ser na última década, ao nível das classes jovens, depois os séniores é um caso diferente, e já também poderei explicar porquê.
ao nível das classes... Muito rapidamente, estamos quase no fim. Muito rapidamente, para terminar. Ao nível das classes jovens, foi possível inverter isto e, de facto, nos últimos 10 anos, o maior número de internacionais em 2 momentos de referência, que é o Open de Portugal e os Campeonatos da Europa e do mundo. O Porto é a associação que tem tido sempre a maioria dos atletas. No caso dos séniores, isto não acontece tanto, e era só esta explicação, porque a maioria dos atletas, nós não estamos a conseguir ter clubes que depois consigam fixar os atletas séniores, por uma razão simples, porque já está a acontecer possibilidades de profissionalismo e os atletas, por exemplo, aqui o exemplo quando aqueles que começaram em Gaia, da Escola Municipal de Gaia, um deles está em Espanha, um outro está em Lisboa, no Sporting Clube de Portugal, e outro está numa quilha do Pico, por exemplo, dos Açores, porque tem uma capacidade financeira muito grande que lhes permite o profissionalismo, e nós aqui, com uma exceção de 1 ou 2 clubes, ainda não temos clubes estruturados para poder depois dar consequência ao profissionalismo. Muito bem, Cancela Moura, 10 segundos apenas para sublinhar a sua ligação à existência do Centro de Treinos em Gaia. Fico regozismo com o facto de haver um centro de alto rendimento, que era uma realidade que projetamos há muitos anos. Os parabéns pelo Tênis de Mesa chegar a isso. Uma pequena homenagem ao Clube Desportivo do Marco, de onde vêm muitos destes atletas, de uma localidade muito difícil, que é de Santa Marinha. Não, mas não tempo para mais. Peço desculpa. Agradeço a presença a ambos. Encontramos desde 8 dias Cancela Moura, Fernando Malheiro, muito obrigado. Até à próxima. Obrigado a si também por nos preferir.